Bom, talvez fique um barulho de fundo nesse podcast, porque eu tô com o ventilador ligado, mas ou eu gravo com o ventilador ou eu não gravo, porque já esquentou de novo nessa merda. Brasil é um país bosta e minha cidade é um lixo. Calor do caralho. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar hoje. No meio, mais ou menos no meio dessa semana, eu comecei a ter ideia de gravar sobre esse podcast. Não era algo que eu pretendia falar, pelo menos não agora, porém, simplesmente me surgiu uma vontade de tratar sobre este tema, mesmo que de maneira breve, então vou tratar sobre. Há uns meses atrás, já faz o que? Já uns 8 meses, já faz um bom tempo, eu li um livro chamado Investigações Filosóficas, do Ludwig Wittgenstein. Para quem não sabe, o Wittgenstein foi um cara que ele era um filósofo, só que ele afirmava basicamente que a filosofia que todo o problema da filosofia não residia na filosofia, nas coisas que a filosofia tratava em si, mas todo o problema da filosofia se resumia a termos linguísticos. O problema maior da filosofia era a linguagem, a linguística, a forma como nós nos expressamos para expressar as nossas ideias, ou melhor, a forma, os veículos que a gente dispõe para expressar ideias. Esses veículos, segundo Wittgenstein, eles são ambíguos, eles geram margem a duplas interpretações, a problemas de interpretação, e por nós termos uma linguagem, independente da língua que você fale, seja inglês, português, espanhol, a puta que pariu, a nossa linguagem ela é inatamente dotada de uma série de problemas que levam a uma não concepção, a um erro, digamos assim, a um não estabelecimento de um conceito sobre as coisas, sobre as ideias que a gente tem de expressar através da linguagem. E esse não estabelecimento, essa não definição seria a filosofia. É o que a gente chama de filosofia, segundo Ludwig Wittgenstein. E para ele, a inexatidão da forma, das maneiras como a gente se expressa, é um dos principais problemas da filosofia. Inclusive agora, já começando o assunto, sobre o que eu andei pensando sobre Wittgenstein, sobre esse livro dele, sobre algumas ideias dele e tal, eu acho que da leitura de investigações filosóficas, eu acho que, e concordo com o autor, que eu colocaria que existem dois problemas principais na linguagem. Um problema mais simples, que eu acho que qualquer um que está aí me ouvindo vai conseguir entender. Um outro, segundo, que eu não acho que a maioria conseguirá entender assim de primeira. Mas enfim, o primeiro problema da linguagem por si só, da maneira como a gente se expressa. Aliás, antes de eu falar aqui sobre os problemas, pensa o seguinte. Quando você é ainda bebê, criança e tal, você começa a se expressar através da língua, da linguagem, A, B, C, D, E, mamãe, papai e tal, porque você é criança, você é bebê, você não sabe de começo falar, e aí você, observando seus pais, como eles se expressam, como eles se comunicam entre si, como eles se comunicam em você como criança que você é, e como você vê todo mundo se expressando assim, você começa a querer imitar, e aí você começa a falar mamãe, papai, e assim vai, casa, enfim. E desde criança você é habituado, você vai para a escola, você aprende o abecedário, você aprende o português, você aprende basicamente a se comunicar de uma forma que é pré-estabelecida. Eu não estou falando que há algum problema em você se comunicar dessa forma. Porém, a gente é desde cedo levados, nós nos acostumamos desde cedo a nos comunicarmos de uma determinada maneira. No nosso caso, brasileiros, nós nos comunicamos através da língua portuguesa. Então, até mesmo quando a gente pensa alguma coisa, a gente não pensa alguma coisa. Quando você pensa alguma coisa, ou você geralmente pensa em algo através de como você percebe esse algo, ou seja, empírico. Por exemplo, se você pensa em uma casa, há dois jeitos de você pensar numa casa. Um é você imaginando a casa literalmente, você pensa numa casa e aí você imagina ela como um objeto, vamos colocar assim, e outro é você pensar na palavra casa, C-A-S-A. Essas são basicamente as duas formas de você imaginar uma casa.
E uma dessas maneiras é adquirida, uma dessas formas de pensar, de imaginar, é obtida através do empirismo, ou seja, da visão. A visão vê uma casa e aí a mente, a partir do momento que você pensa numa casa, a mente automaticamente já coloca a visão da casa que você aprendeu através dos seus olhos, através da sua capacidade empírica. E a outra forma é a forma aprendida, que é a que você aprendeu na escola, aprendeu português e tal, enfim. Ou seja, a gente está desde cedo trabalhando, entre aspas, imaginando e pensando de uma forma que é tanto empírica quanto também linguística. A linguagem se une ao empirismo nesse aspecto para dar nome às coisas. Então não é o suficiente, por exemplo, a gente ver uma casa. A gente tem que dar nome a essa casa. Então alguém em algum período da história denominou que casa é casa. Só que em si a casa não tem nome. Em si a casa não é casa. A casa é só o nome que a gente deu para o lugar onde a gente vive. A gente chama isso de casa. Mas em si ele não possui o nome. Casa é uma invenção para designar, como eu disse, o lugar que a gente vive. E isso, agora eu começo a tratar dos problemas, dos dois principais problemas linguísticos. Isso traz uma série de problemas com relação à definição das coisas. Aliás, o primeiro problema relacionado à linguagem, problema que eu enxergo claramente, é que existe uma questão de diferenças de interpretação sobre a linguagem. E é uma diferença que vai desde o nível de aprendizado, do quanto você aprendeu na escola, de qual foi a sua qualidade de ensino, do que você entendeu no dia a dia da sua escola, o que sua escola te passou e etc. Isso é algo que vem, essa diferença no entendimento das coisas, vem desde motivos assim, de como a gente aprende na escola, na educação, até motivos subjetivos, sabe? Porque, por exemplo, enquanto que para mim, vamos supor, eu olho para a parede e a parede é preta. Enquanto para mim a parede é preta, para um daltônico a parede pode ser vermelho, por exemplo. É lógico que a maioria das pessoas que têm a visão normal, elas vão olhar a parede e assim como eu que tenho a visão normal, sem nenhum problema, em tese elas vão olhar para a parede e ver preto. Porém, alguém que tem algum problema de visão, alguém que tem uma condição diferente de visão, vai olhar para essa mesma parede e vai dizer que ela é de outra cor. E isso não é... A pessoa não está dizendo que ela é de outra cor porque ela é maldosa, porque ela quer te enganar, porque ela está mentindo, porque ela é louca. Não, isso é simplesmente uma diferença no modo como a pessoa percebe as coisas. E isso é um dos principais problemas da linguagem. Por exemplo, quando eu falo sobre medo, vamos supor, eu falo a seguinte frase: eu estou com medo. Você que está aí me ouvindo, você pode imaginar medo de 50 mil formas diferentes e ainda assim a forma como você imagina o medo não é a mesma coisa que eu estou sentindo, que eu estou me referindo. Vamos supor que para mim medo é o sentimento de preguiça. Por algum motivo, medo e preguiça para mim são a mesma coisa. Por quê? Porque medo e preguiça fazem eu ficar parado sem fazer nada. Então, eu me refiro à preguiça como se fosse medo. E eu falo, eu estou com medo. Se eu falar essa frase, eu estou com medo, você vai entender que não que eu estou com preguiça, que é o que eu de fato estou, que é o que eu verdadeiramente estou, mas você vai entender que eu estou com medo. E você vai imaginar que eu estou com medo, quando na verdade eu não estou com medo, eu estou com preguiça. Porém, por um erro meu, por uma preguiça de me comunicar, uma preguiça interpretativa, sei lá, ou por simplesmente por a gente ter que se comunicar de maneira prática, de maneira rápida, de maneira que a gente não pense, muitas vezes a gente se expressa errado e a outra pessoa entende algo que não é o que a gente queria passar para outra pessoa. Existe um problema de entendimento muito grande, principalmente no que tange aos sentimentos humanos. O que, por exemplo, para mim é tédio, para você pode ser depressão, pode ser tristeza. O que para mim, por exemplo, eu denomino como coragem, para você pode ser ousadia, para você pode ser sem vergonhice, para você pode ser desrespeito ao outro, enfim.
existe uma dificuldade na linguagem de se expressar corretamente, e não somente de se expressar corretamente, mas de também fazer com que um outro entenda corretamente o que a gente quer passar, porque simplesmente existe uma diferença subjetiva na forma como a gente interpreta os acontecimentos. E existe uma maneira diferente, subjetivamente falando, na forma como a gente sente as coisas, sente e apreende as coisas. Então, por esse simples motivo, a gente, quando fala de várias coisas, principalmente a nível de sentimentos humanos, a nível de sensações humanas, frequentemente a gente não está falando da mesma coisa ou está falando de coisas semelhantes, mas não iguais, sabe? Esse é o primeiro problema da linguagem, que é muito difícil, eu diria até que muito raro, duas pessoas ou mais pessoas, quanto maior o número de pessoas, mais a linguagem fica de difícil mútuo entendimento e mútua compreensão e mútuo acordo. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas. Então, eu já acho que a nível de duas pessoas é muito difícil, é raro até, duas pessoas se comunicarem de uma forma que uma consiga se expressar plenamente, certamente, sobre o que ela está falando, e a outra consiga entender plenamente, certamente, da maneira com que a pessoa que expressou quis expressar. Porque existe, quando a gente se expressa, existe uma intenção na gente. A gente está com uma intenção de transmitir algo de determinada maneira. Essa outra pessoa que nos escuta, ela percebe esse algo que a gente quer transmitir para ela, só que nem sempre ela interpreta esse algo da maneira como a gente está querendo expressar. E isso, por si só, é um problema não somente da linguística, mas eu diria até um problema subjetivo, um problema de relação entre pessoas, sabe? Eu acho que a linguística, nesse aspecto, ela interpreta um problema básico de relações pessoais, que é o problema não exatamente da relatividade, mas o problema da subjetividade, de nós sermos indivíduos, de nós sermos e a gente só entender nós mesmos. Isso se a gente entende nós mesmos. Porque por vezes a gente não entende nós mesmos. Então a gente é e a gente entende apenas A gente entender um outro que não é nós mesmos, na minha concepção, é raro. Por esses problemas que eu expus agora e por outros problemas também. São problemas, assim, subjetivos que se iniciam a partir do momento que você cria uma personalidade. Só do fato de você ter uma personalidade que já é diferente da personalidade de todo mundo, já é um problema, já cria, assim, uma certa ambiguidade na comunicação. E mesmo que a gente vamos supor, você tem uma boa comunicação com a sua namorada, ou com o seu esposo, ou com sei lá quem, e vocês comunicam a todo momento, e vocês já se conhecem há anos e tal, mesmo assim, isso não impede de haver lacunas na comunicação, que às vezes não são lacunas que a culpa é do casal, ou a culpa é do seu amigo com quem você está se comunicando. A culpa não é da pessoa que transmite, mas é simplesmente consequência natural de uma subjetividade, basicamente. E esse é basicamente o primeiro problema, assim, que o Wittgenstein aponta no Investigações Filosóficas e que eu estou trazendo aqui para vocês. E um outro problema, que é um problema bem mais filosófico do que esse primeiro problema. O primeiro problema, eu diria que é de natureza tanto filosófica quanto também linguística e empírica, vamos colocar assim. O primeiro problema é um problema filosófico, mas não é somente filosófico. Já o segundo problema é um problema que é muito mais filosófico do que empírico, do que individual, etc. O segundo problema é que, por vezes, a gente se expressa de uma maneira... assim, a linguagem... Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a linguagem, ela se expressa através de termos absolutos. Ela não se expressa através de termos subjetivos, através de termos relativos, através de termos que não abstratos, vamos colocar assim. A linguagem é absoluta. Um exemplo para melhor entendimento. Vamos supor, eu falo João é invejoso. João é invejoso.
Nessa frase, eu estou dizendo que o indivíduo João possui uma certa característica de personalidade que se chama invejoso, ao qual a gente dá o nome de invejoso, que é a pessoa que tem inveja de algo ou alguém, a pessoa que desejaria ser algo ou alguém, desejaria, numa conotação negativa, ter algo, ter alguém ou ser algo, ser alguém. Quando eu falo João é invejoso, eu estou dando a característica de inveja para o João. Só que, quando eu falo João é invejoso, eu estou decretando que absolutamente João é invejoso. Só que, para pensar, quando você fala que João é invejoso, você está dizendo João é, verbo ser, João é invejoso. Ou seja, em absolutamente todas as possibilidades, em absolutamente todas as experiências, em exatamente tudo, João é invejoso, porque nós estamos definindo João como um indivíduo invejoso. Logo, se João é invejoso, por consequência, todas as possibilidades, todas as vivências dele, ele vai vivenciar de uma maneira invejosa. Ou seja, a gente está falando nessa frase que João é invejoso para com tudo e para com todos. Ou seja, João tem inveja da mãe dele, João tem inveja do pai dele, João tem inveja do cachorro, João tem inveja do computador, João tem inveja de tudo. Quando a gente fala João é invejoso e a gente deixa isso de maneira inespecífica, a gente está afirmando em absoluto que João é invejoso. Mas é simplesmente absurdo a gente fazer essa afirmação. Por quê? Porque é óbvio que em algumas situações, trazendo isso para a vida real, para a vida prática, é óbvio que em algumas situações João está apresentando um comportamento, um sentimento de inveja. Porém, isso não é absoluto, isso não vai acontecer em toda e qualquer situação. O sentimento de inveja, se a gente for pegar a definição dele mais psicológica da coisa, a inveja surge quando a gente reconhece que algo é superior a gente em algum aspecto. E aí a gente quer tomar o lugar deste algo que é superior a gente em algum aspecto. Aí surge a inveja. E não existe nada, nem ninguém, que reconheça que tudo e todos são superior a ele mesmo. Ou seja, não tem como alguém ter inveja de tudo. Então, por exemplo, João pode olhar para um sujeito rico e sentir inveja desse sujeito rico. Só que certamente João não vai olhar para o sujeito, por exemplo, um morador de rua, e vai sentir inveja do morador de rua. Isso não, em termos práticos, em termos da vida real, isso não existe. Então você falar, por exemplo, que alguém é invejoso é extremamente causa um problema de entendimento. É óbvio que a maioria das pessoas nem pensa nisso. É óbvio que você falar João é invejoso, a maioria das pessoas não vai ficar criando problemas sobre isso. Eles vão entender, sabe, de uma maneira simplista o significado disso. Porém, se você pegar de forma mais filosófica, existe um problema aí, porque a linguagem trata de termos, como eu disse, absolutos, sendo que na vida real, na vida humana em especial, nada é absoluto. Ninguém é 100% nada. E a linguagem traz um problema, principalmente em questões mais existenciais, questões do ser, ou até questões simples, questões relativas ao próprio verbo ser, vamos colocar assim. Esse exemplo, por exemplo, do João é invejoso. Não existe ninguém que seja em absoluto invejoso, que vai ser invejoso para com tudo e para com todos. Se eu falo, por exemplo, o meu apontador é vermelho. Até nessa frase, meu apontador é vermelho, pode ocorrer uma ambiguidade, um certo problema de entendimento. Por quê? Porque, como eu já disse, eu posso olhar para o meu apontador e ver a cor vermelha. Mas um daltônico pode ver a cor vermelha e pode ver, ele não está vendo vermelho, ele está vendo verde. Ou seja, já criou um problema, já criou uma falha de entendimento, vamos colocar assim. E sabe, esse é o segundo problema, que a linguagem é absoluta e nada, especialmente nós seres humanos, especialmente no que trata das relações humanas, nada é absoluto, nada é o ser em si. E isso também remete ao problema de que quando a gente fala sobre algo, e aí é algo de natureza mais platônica ou algo mais idealista, quando a gente fala de algo, a gente está falando não do algo em si, a gente está falando da aparência deste algo. Vamos supor, quando eu falo você é branco,
Quando eu estou falando você é branco, eu estou falando da cor da sua pele, que o meu olho, a minha capacidade empírica, aprendeu do contraste da luz com a sua pele, que aí gerou a cor branca, e aí eu estou vendo branco, e aí eu afirmo que você é branco. E só que a minha afirmação de que você é branco vale para sua aparência, não vale para quem você é de fato, para quem você é em personalidade, para quem você é em nível psicológico, vamos colocar assim. Você pode ser uma pessoa super negra no sentido negativo da coisa, uma pessoa super, por exemplo, malévola, e eu ainda assim fazer essa afirmação para você. Você é branco. Sendo que branco, no sentido psicológico da coisa, a cor branca remete à paz, remete à tranquilidade. E quando eu falo você é branco, sendo que você é uma pessoa que só na aparência externa você é branco, mas na interna, na essência, no em si, EM espaço SI, você não é branco, você não tem paz, você não é tranquilo, eu estou falando basicamente da sua aparência física, da maneira como você, seu corpo se apresenta para mim, para os meus olhos, para minha capacidade empírica, mas eu não estou falando de você em si, o que você é em si. E aí é parte também desse segundo problema, a gente não fala, que aí vocês podem trazer como, considerar como um terceiro problema, mas eu considero ainda como uma parte do segundo problema. Quando a gente trata sobre as coisas, a gente não está falando sobre as coisas em si, sobre o que as coisas são de fato, mas a gente está falando sobre a maneira como essas coisas se apresentam para a gente, a maneira empírica com que a gente consegue perceber as coisas. E esse é um problema que a linguagem, como a gente está acostumado, como a gente aprendeu, a linguagem não soluciona. Muito pelo contrário, ela própria que cria esse problema de entendimento do ser em si. Quando a gente fala de algo, a gente não... Resumindo para quem não entendeu, quando a gente fala de algo, a gente não está falando do algo de fato. A gente está falando da aparência desse algo. Sabe, é lógico que você pode falar, mas eu conheço tal pessoa, eu sou amigo dele já faz anos, eu posso determinar assim com maior exatidão o que ele é, não somente em termos de aparência, quanto também em termos assim até de alma, vamos colocar assim, ok, mas assim, via de regra geral, a gente se expressa de maneira, eu não diria de maneira errada, mas de maneira inexata sobre tudo. Por quê? Porque a gente não tem, primeiro lugar, porque existe um problema empírico, a gente não tem consciência do que as coisas são em si. Quando você olha para algo, você vê a aparência do algo, você não vê o algo em si. Quando você olha para a pessoa, você vê o corpo da pessoa e não a alma da pessoa, vamos colocar assim. Existe esse problema, que aí também entra a questão de se existe realmente alma, se existe realmente algo etéreo, algo além do empírico. Aí é outra questão que eu não quero entrar aqui. Mas e que inclusive Nietzsche critica bastante na crítica dele à metafísica, porque segundo ele a gente colocou esse além desse mesmo como algo absoluto, como algo que a gente deve viver por isso, sendo que no fim das contas isso para ele não passa de uma ilusão. E aí ele faz a crítica da metafísica dele. Enfim, até perdi onde que eu queria chegar. Mas enfim, existe todo um problema de não somente de entendimento, mas de expressão também, na maneira como a gente se expressa, que não pode ser resolvido pela linguagem, porque é a própria linguagem que cria esses problemas. E aí vocês podem me perguntar, Thiago, frente a isso, qual é a solução para isso? Haveria uma solução? Você acha que expandir a língua resolveria o problema? Eu não acho que, por exemplo, a gente criar mais letras, o alfabeto português, o alfabeto brasileiro português, tem, se não me engano, acho que 27 letras. Eu não acho que, por exemplo, criar mais letras iria resolver esse problema, ou sei lá, ampliar o número de palavras que existe, que iria resolver esse problema. Não acho que resolveria esse problema, porque o problema é não somente na linguagem, mas também no indivíduo em si, na maneira como a gente se comunica. É aquilo que eu falei no primeiro argumento. A partir do momento que existe subjetividade, que existe o eu, e eu tenho os meus sentimentos, a minha compreensão, etc., e você tem os seus sentimentos, a sua compreensão, etc., isso já cria
um abismo de entendimento, um problema de entendimento, um problema de entender plenamente, profundamente o que a outra pessoa está querendo falar, porque simplesmente a subjetividade individual é algo que não se corrige. Nós somos diferentes e pronto, acabou, não tem como corrigir isso. Então, eu não acho que expandir a língua resolveria esse problema. Aliás, eu nem diria que esse problema da linguística é um problema que nós precisamos resolver. Porque na ordem prática das coisas, primeiro que a maioria das pessoas nem pensa nisso. Segundo que a nível médio, do cidadão médio, das relações aí médias que a gente tem e tal, a gente consegue ter uma comunicação, uma linguagem assim, de maneira satisfatória para entender o que o outro está dizendo e os outros entenderem o que eu estou dizendo. A nível médio a gente consegue entender o que o outro diz, o que a gente diz, os outros também conseguem entender. Porém, a nível filosófico, a nível de entendimento do mundo em si, isso pode trazer alguns problemas e como resolver. Eu diria que criando uma nova, eu não diria que seria uma espécie de linguagem, porque não seria mais linguagem, mas seria uma nova forma de comunicação. Inclusive tem um filme. Se eu lembrasse o nome do filme, eu recomendaria para vocês, porque é um filme que toca nessa questão. Assim, pode ser que alguém normal assistiu esse filme e não entendeu, não conseguiu, não captou assim o que eu captei, ou que algumas poucas pessoas captaram. Mas existe nesse filme uma mensagem sobre a linguagem, uma mensagem fodida. O foda é que eu não lembro o nome desse filme. É um filme de ET, é uns ETs que invadem a Terra. Daí eles se comunicam com os seres humanos através de uma outra forma de comunicação. E aí... Não, eu vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas enfim, são os ETs que invadem a Terra. Só que eles não se comunicam através da linguagem. Os ETs não falam A, B, C, D, E, blá, blá. Eles se comunicam através de uma espécie de gás. Eles soltam do corpo deles um gás. Esse gás forma símbolos e cada símbolo, cada parte do símbolo possui um significado, cada parte do símbolo possui um texto gigantesco, e não somente um texto, possui também sentimentos no sentido da pessoa ler aquilo, da pessoa ver aquilo, e não somente ver, mas até sentir aquilo, e, enfim... Eu não lembro o nome do filme, mas é muito interessante esse filme nesse sentido. Se alguém souber o nome desse filme, por favor, comente aí, para eu aproveito e lembro. Como resolver esse problema? Eu diria que seria fazer algo semelhante ao que existe nesse filme. Não seria reformular a linguagem, mas criar uma nova forma de comunicação. Uma forma de comunicação que não somente envolvesse a linguagem, mas envolvesse até, trazesse para a comunicação a subjetividade individual de cada um. E como isso... Eu acredito... Eu não somente acredito que essa vai ser a solução, de criar uma nova maneira de expressão que traga para a expressão em si os sentimentos individuais. Eu não somente acredito nessa solução, como também eu sei que essa vai ser a solução, porque o transhumanismo... Reza além do transhumanismo, daqui a algumas décadas vai trazer isso para a vida humana. Ou seja, o transhumanismo vai possibilitar que quando a gente faça algo, quando a gente expressa algo, a gente se conecte ao indivíduo que expressou esse algo, a gente se conecte via internet ou via sei lá o que. E aí, através dessa conexão, que vai ser integrada até mesmo a nível biológico, porque aí o tecnológico vai se unir ao biológico, a gente vai conseguir aprender, entender / aprender aquilo que o outro está dizendo, não somente a nível de linguagem, mas até ao nível de subjetividade. Então, quando o indivíduo falar, eu estou com medo, a gente vai entender não somente a frase em si, eu estou com medo, mas a gente vai até poder sentir, através dessa conexão propiciada pelo transhumanismo, o que o outro indivíduo está sentindo. Se é realmente medo, se é, não sei, o que o outro indivíduo... A gente vai sentir o que a outra pessoa está falando. Então, não somente eu acredito que essa é a solução, mas também sei que essa vai ser a solução, porque o transhumanismo vai trazer essa solução para a gente. A possibilidade da gente se conectar com os outros através da World Wide Web, ou sei lá o que. Eu acredito que a ciência vai desenvolver uma outra forma, além da World Wide Web, para a gente poder se comunicar e para a gente poder
conectar, não somente a nível de internet, mas conectar a nível até de sentimentos, emoções. O transhumanismo vai trazer a solução basicamente para isso, para o problema de Wittgenstein, para o problema da linguagem feita a nível humano, a nível individual. Por enquanto a gente não tem como resolver isso, por enquanto esses dois problemas aí que eu apontei. O primeiro problema eu acredito que o transhumanismo por si só vai resolver, mas o segundo problema eu não acredito que o transhumanismo vai resolver, porque o segundo problema é de natureza até mais existencial. O segundo problema é um problema que diz relação ao que as coisas são em si e não em sua aparência, e outras formas de... para resolver o segundo problema, teria que não somente fazer o que o transhumanismo promete fazer, quanto também a gente até mesmo expandir a nossa capacidade de compreensão sobre as coisas, o que significa expandir a nossa capacidade empírica. A gente não ser mais seres humanos, porque nós seres humanos temos um corpo limitado, que tem capacidades empíricas limitadas. E aí, para resolver o segundo problema, a gente teria que virar uma espécie de mini-deus. Porque a partir do momento que a gente apreende as coisas através dos 5 sentidos, a gente está criando uma limitação, porque os nossos 5 sentidos possuem limitação. O nosso ouvido, a nossa capacidade de ouvir possui limitação. Tem certos decibéis que a gente não ouve, não escuta. O ouvido humano não está adaptado. Tem certas cores, a distância, a gente tem um certo limite de distância que a gente consegue ver. A gente tem um certo limite de coisa pequena que a gente consegue ver. Ou seja, a gente teria que ampliar muito a nossa capacidade empírica, e não somente empírica, a gente teria até mesmo que adquirir uma certa capacidade até espiritual, vamos colocar assim, de perceber se há algo além do corpo para a gente poder resolver o segundo problema. Mas isso, sinceramente, eu acredito que não vai ser resolvido. Eu acho que, através da resolução do primeiro problema, isso vai contribuir ainda mais para a gente viver numa sociedade ainda mais humanista, individualista, por mais que isso seja paradoxal, mas eu acredito que a sociedade do futuro é ainda mais individualista, porém individualista com um caráter coletivo. Para eu explicar o que eu quero dizer com isso, eu teria que fazer um outro podcast. Mas, enfim, basicamente é esse o problema da linguagem. Esse é um dos motivos porque hoje em dia eu evito até conversar com as pessoas. Primeiro porque não tem assuntos em comum. Segundo porque nunca plenamente a outra pessoa vai entender o que eu estou falando, e nunca eu vou entender plenamente o que a outra pessoa está falando, sentido, etc. Então, existem problemas, por hora, irresolvíveis na linguagem, como ela é. E para resolver isso, só criando uma nova forma de comunicação que não seja baseada em formas que a gente chama de letras, seja algo baseado até na subjetividade. Como isso irá acontecer? Transhumanismo. Eu teria que, de novo, entrar em um assunto diferente desse, fazer um outro podcast. Enfim, eu não sei, eu acho que eu não cheguei a lugar nenhum, mas são questões filosóficas relativas à linguagem que eu acho bem interessante. Se vocês ficarem interessados nesse assunto, busquem, comprem ou baixem PDF, sei lá, se virem investigações filosóficas do Ludwig Wittgenstein, tá aí dado o papo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, problema de vocês. Até a próxima, beijos. Ai meu Deus, tô cansado.